Olá, meus amados irmãos e irmãs, muito bom dia. Hoje, terça-feira, 27 de agosto de 2024. Cá estamos nós, mais uma vez, reunidos para rezar, para refletir e meditar a palavra de Deus. Vamos começar rezando, pedindo a intercessão do Espírito Santo, para que possamos entender os ensinamentos de Jesus Cristo no Evangelho de hoje, que está em Mateus, capítulo 23, versículo 23 ao 26. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, com desejo de construir o Teu reino. Que o Espírito Santo, que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar. Para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Seja Tu, Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento e do nosso entendimento. Amém. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem contudo deixar o restante. Guias cegos, filtrais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais por fora o copo e o prato, e por dentro estáis cheios de roubo e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o que está por fora fique limpo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus dirige duras palavras aos fariseus e aos mestres da lei, denunciando a hipocrisia em suas práticas religiosas. Eles os criticam por serem meticulosos no cumprimento de pequenas regras, como o dízimo de ervas insignificantes como o hortelã, o endro e o cominho, mas negligenciam o que ele chama de as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Jesus não descarta a importância do dízimo, mas coloca em evidência que ele é secundário, se comparado aos valores centrais do reino de Deus. Aqui, meus amados irmãos, a mensagem é clara. A verdadeira religião não se resume a ritos externos, mas exige a transformação do coração. Os fariseus estavam presos a uma observância rigorosa dos detalhes da lei, mas isso não os tornava justos diante de Deus. Sua espiritualidade estava baseada na aparência e no cumprimento de normas, mas ignorava os valores que expressam o caráter divino. A expressão guias cegos reforça a ironia. Eles se preocupam em filtrar um mosquito e engolem um camelo. A imagem exagerada que os fariseus tinham pela lei destaca a inversão de prioridades. Os fariseus fazem grandes esforços para evitar pequenas falhas, mas toleram pecados gravíssimos. Esse contraste, meus irmãos, expõe a hipocrisia, a superficialidade e a religiosidade focada no exterior e que ignora a essência do amor de Deus e ao próximo. Nos versículos 25 e 26, podemos nos aprofundar aqui onde Jesus critica ao apontar que os fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de roubo e de intemperança, cheio de roubo e de cobiça, ou seja, cheio de defeitos. Aqui, a leitura dessa palavra nos leva a entender que sem a purificação interna, as práticas externas se tornam vazias. A verdadeira pureza, meus irmãos, começa no coração, onde nascem todas as nossas intenções. Para Jesus, a conversão é de dentro para fora. É isso que ele nos ensina. Primeiro, deve-se purificar o interior para que o exterior seja verdadeiramente coerente com a nossa fé. Esse Evangelho de Mateus é um convite a reavaliarmos nossa própria espiritualidade. Muitas vezes podemos cair na tentação de reduzir nossa fé a um conjunto de regras ou aparências, esquecendo que o foco deve ser a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Jesus nos chama a viver uma fé autêntica, onde as ações externas são reflexos de um coração transformado pela graça de Deus. Meus amados irmãos, que nós possamos procurar entender esse Evangelho de uma forma que nos leve a refletir sobre como estamos vivendo a nossa fé. Se estamos vivendo a nossa fé apenas pela aparência, apenas para que os outros vejam que eu estou na igreja, que eu estou rezando, que eu vivo com um texto na mão, Deus conhece o nosso coração e sabe de todas as nossas intenções. Portanto, meus irmãos, tenhamos cuidado para viver uma religião que seja capaz de amar,
que seja capaz de levar Jesus Cristo aos outros, que seja capaz de levar o reino de Deus a quem mais precisa. A nossa fé deve ser uma fé clara, virtuosa e deve ser também uma fé que se baseie no seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo, ouvindo e cumprindo as suas verdades. Meus amados irmãos e irmãs, que tenhamos uma terça-feira abençoada, cheia de paz, que hoje a igreja celebra Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, que nós possamos pedir a intercessão de Santa Mônica, essa santa que viveu em oração por 30 anos, rezou durante 30 anos para que seu filho se convertesse. Que a oração de Santa Mônica também nos leve à conversão, que possamos rezar uns pelos outros, a exemplo dela, levando cada vez mais pessoas para perto de Deus. Meus amados irmãos, compartilhe esse vídeo, divulgue nas redes sociais, ajude o reino de Deus a crescer, ajude o reino de Deus a chegar a cada vez mais corações. Que essa palavra possa frutificar nos corações que a ouvem, para que o reino de Deus seja multiplicado, seja engrandecido. Meus amados irmãos, um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.